Você sabe que tem algumas coisas que geralmente acontecem na nossa vida que, se a gente não se policiar e não tomar cuidado, a gente acaba ficando preso numa espécie de labirinto, não é? Estou falando aqui das desilusões, dos fracassos, das tristezas que podem nos acometer. Tem muitas pessoas que tiveram sonhos, projetos para a vida e em algum lugar do passado elas foram basicamente abortadas daquele projeto que tinha, seja por culpa de alguém, por uma traição, por algo que as pessoas provocaram, ou talvez até por elas mesmas. Elas simplesmente não agiram da maneira que tinham que agir naquele determinado momento, e aí acabaram não abraçando a oportunidade das suas vidas. Esse é o maior problema? Não. O maior problema é que às vezes as pessoas se apegam a isso e não conseguem nunca mais seguir o seu caminho ou desenvolver alguma coisa que realmente vai valer a pena. E o pior, quanto mais elas lutam com isso, com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa coisa ruim, elas ficam pior e as circunstâncias continuam inalteradas. Elas são irreversíveis. Eu costumo utilizar a filosofia, os conceitos antigos para me ajudar, e tem me ajudado em muita coisa. Eu falo sobre isso aqui há mais de 10 anos, e é por isso que tem um termo que foi muito utilizado na filosofia, e eu acho que pode nos ajudar nisso, que é o amor fati. Na verdade, quem popularizou esse termo na Gaia Ciência é o filósofo chamado Nietzsche, e é um termo proveniente do latim que significa amar o destino, ou amor pelo destino. Olha, o que isso pode nos ajudar? Amar o destino é você abraçar a totalidade das coisas que te acontecem. Tudo. As coisas boas que te acontecem, maravilha, se abraça, aproveita, vive cada uma delas. Mas as coisas ruins também que te acontecem, você abraça da mesma forma. Aquilo que pode ser transformado, alterado, você vai trabalhar para alterar. O que não pode, que não está sob o seu controle, você abraça. Agora veja só, o amor fati aqui no pensamento do Nietzsche não é algo que seja completamente resignado, você aceitar as coisas na sua vida de maneira resignada, a vida é assim mesmo, nada muda, nada acontece. Não, é você amar ativamente aquilo que te acontece, tudo, sejam as alegrias, as tristezas, os acasos, as dores, os fracassos, os sucessos. Inclusive ele dizia o seguinte, olha, é não querer que nada seja diferente, nem para frente e nem para trás. É aí que a coisa começa a acontecer. Porque quando você abraça o que te acontece, sabendo que dali pode sim sair virtude, ou seja, todos os fracassos que aconteceram na minha vida, eles não me levaram só à queda. De maneira nenhuma. Muitos fracassos levaram a um grande aprendizado, levaram a desenvolver instintos, sentimentos que não estavam aflorados em mim, levaram inclusive a treinar em mim habilidades que me foram muito úteis na vida. Veja, às vezes um fracasso lá atrás acabou me colocando numa situação muito melhor posteriormente. E isso acontece naquele momento que você está vivendo, passando pelo sufoco, pela tristeza, pela dor, pelo desconforto. Provavelmente, é claro que é tudo ruim, a gente não entende o que está acontecendo, mas depois, quando você não perde o seu propósito, quando você continua a sua caminhada, você entende que dali, daquele momento, coisas boas também te surgiram. Ou seja, quando você tem essa atitude mental de abraçar aquilo que te acontece, não é você ser um sadomasoquista, né, que está aí procurando coisas ruins para acontecerem com você, não. Mas você entendeu? Olha, já que aconteceu, ao invés de eu ficar me lamentando, ao invés de eu ficar culpando todo mundo, o que não vai mudar absolutamente nada, eu vou abraçar isso. E eu vou entender que é assim que tinha que ser, né? Como diz o próprio Nietzsche, nem para frente e nem para trás. E aí que acontece um grande milagre, que é a cura contra o ressentimento. Você já percebeu? Muitas coisas ruins que aconteceram, a gente fica apegado ao ressentimento. E o ressentimento é algo tão complicado, assim como o ódio, que ele não está queimando aquele que você tem contra, aquele que é o foco do seu ressentimento ou do seu ódio. Ele está queimando você. Né? Tem um ditado budista muito antigo que fala que o ódio, por exemplo, é semelhante a uma chama que você joga em alguém. Tem a chance de acertar aquela pessoa, mas pode ser que não acerte. Agora, em todas as vezes, ela vai queimar você. Pode ser que o seu ódio, o seu ressentimento, afete aquele que te machucou. Mas, no geral, nem vai afetar. Agora, com toda certeza, ele vai afetar você, porque é você que está lidando com ele. Então, essa é a mágica quando a gente começa a praticar a atitude mental de abraçar aquilo que nos acontece, abraçar ativamente, não resignados, mas sempre em movimento. Acontece a cura contra o ressentimento. Ou seja, a gente para de brigar com uma realidade inalterada. Existem derrotas que nós passamos, perdas, existem relacionamentos que deram errado e tantas outras coisas que possivelmente você não vai conseguir resgatá-lo através do seu esforço.
né? Aquilo que se perdeu, às vezes as pessoas estão brigando por coisas que elas perderam há tanto tempo, por sonhos que elas nem querem mais, mas simplesmente não deixaram de desapegar para não ter aquele sentimento de que perdeu, de que não é mais, e aí a pessoa fica brigando contra uma realidade que é irreversível. Então veja só, gente, a atitude mais libertadora, poderosa que qualquer ser humano pode tomar é essa, de abraçar aquilo que te foi imposto pela vida. Tem coisas que estão sob nosso controle que a gente vai melhorar, que a gente vai tentar resolver, consertar, não precisa a gente abandonar tudo. Agora, existem outras que saem do nosso controle. Quanto a essas, se elas me aconteceram e foram ruins, eu vou simplesmente aprender, eu vou crescer, eu vou permitir que esse desconforto me faça desenvolver habilidades que antes eu não tinha, percepções que antes eram muito difíceis para mim, e no final eu tenho absoluta certeza que eu vou chegar muito mais longe do que eu imaginava. Isso aconteceu comigo, tem muitos testemunhos de que é assim que as coisas na vida acontecem. Quantas pessoas que perderam e depois elas venceram porque elas conseguiram deixar de lado e amar, abraçar o seu destino e falar, vamos embora, vida que segue, tá certo? Então a gente finaliza a questão da vitimização, você não fica mais querendo procurar alguém para culpar, seja você ou seja os outros, e também você para de desperdiçar a sua energia. Nada mais desperdiça a nossa energia do que a gente ficar naquela labuta culpando todo mundo e culpando todos. Olha, nada de mágoas nem de ressentimentos. Se acabou de fracassar, levanta e recomeça. É assim que tem que ser. É fácil? Não, não é fácil não. É difícil. Já passei várias vezes por isso. Mas eu digo, é possível e quando a gente faz, a mágica acontece sim. Tá bom? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa. Esse canal eu tô retomando ele aos poucos, então não deixa de comentar aqui, ou dar o seu like, manifestar de alguma forma, se inscrever, porque assim o algoritmo vai perceber que o canal acordou, né, e vai mandar ele para muito mais pessoas. Ficou parado durante muito tempo, então para isso agora eu preciso da sua ajuda. Tá bom? Aquele abraço.